Olá, uma boa jornada a todos. Professor Mário aqui, mais uma vez para apresentar a vocês um processo relacionado ao desenho e voltado ainda para o desenho tridimensional. Nossa aula de hoje iremos abordar então a perspectiva cônica, logo assim compreendido a necessidade geométrica e o entendimento também da geometria descritiva como apoio, principalmente deste modo de interpretação da forma, uma hora planificada ou uma hora essa forma sendo elevada no espaço, por mais que ela tenha as suas diferenças em relação a sua geometria particular. Ela pode ser uma geometria simples, como também pode ser uma forma com uma geometria irregular, como foi visto na aula passada e desenvolvido então por meio da geometria descritiva, com o uso da perspectiva cavaleira ou a isométrica. Hoje iremos então partir para um entendimento voltado mais para a perspectiva cônica, ou a perspectiva feita com mais liberdade, a perspectiva onde se gera, por intermédio da linha do horizonte, os pontos de fuga, ou um ponto de fuga, ou tantos quanto necessário, para a relação do objeto inicial, que chamamos de objeto prismático, o objeto que vai envolver a forma do seu desenho. E para isso tão importante a utilização nesse momento do cubo. Então eu preparei para vocês aqui, eu vou disponibilizar também essa imagem, eu fiz um desenho, e onde o nosso exercício prático hoje, a nossa atividade prática, ela se faz por meio também, a princípio, do uso de instrumentos. Vocês poderão utilizar uma régua para a criação da linha do horizonte e após ou a face frontal ou a aresta frontal, dependendo da condição, sendo um ponto de fuga ou dois pontos de fuga, que será explicado em aula também, nós iremos então utilizar a ajuda dos instrumentos. Mas logo depois o ideal é que o desenho possa ser feito à mão livre. Então, desta forma, eu fiz aqui com o uso inicial de uma régua, os traços básicos, as linhas que vão convergir, ou seja, que entram em distorção para a fuga e que vão convergir para o ponto de fuga paralelamente entre si, mas as perpendiculares à linha do horizonte, essas então foram criadas dentro de uma estrutura para que se entendesse a forma como um cubo. Também pode ser um paralelepípedo caso a imagem se estenda um pouco mais ou a necessidade do próprio desenho. Então o que nós temos aqui nessa imagem, em vermelho aqui eu tenho a linha do horizonte, os dois ponto de fuga 1 e ponto de fuga 2. E foi criado, então, como o desenho foi feito com dois pontos de fuga, a linha que direciona o traço inicial, ela vai ser uma linha vertical e limitando ali a altura do objeto, que foi dado como início do processo. E mediante a esta linha, então, elas se convergem para os pontos de fuga, para o fechamento do objeto do cubo. Eu vou mostrar a vocês aqui por meio de uma caixa simples. Quando eu falo da relação com um ponto de fuga, nesse caso aqui, observe que a minha caixa está frontal ao plano do observador. Plano do observador, e a caixa está frontal ao plano do observador. Então, nesse caso, teremos um ponto de fuga na linha do horizonte. Ela pode aparecer em determinados momentos ou em lados diferentes, dependendo de onde o ponto de fuga possa estar localizado na linha do horizonte. Isso eu vou demonstrar em aula, tá?
Aqui é apenas uma ilustração do nosso vídeo para o entendimento e a facilidade com que vocês possam estar caminhando, né, nessa apreciação da videoaula. Mas então eu tenho a face frontal ao observador. Então, nesse caso aqui, um ponto de fuga na linha do horizonte. A partir do momento que a minha aresta ela é frontal ao plano do observador, ou seja, a própria tela, né, do vídeo que eu estou gravando para vocês, é o plano frontal, plano do observador. Quando a minha aresta ela é frontal, como é o caso do desenho que foi feito aqui, eu passo a ter então duas linhas, né, ou seja, dois pontos de fuga, ou seja, as convergências, né, em linhas que vão convergir para dois pontos de fuga, né? Então eu tenho a aresta frontal, um ponto de fuga nesta direção e o outro ponto de fuga vindo para esta direção. E ela também pode, né, estar em movimentos diferentes, né? A caixa ela pode estar um pouco mais assim, ela pode estar um pouco mais assim. Observe que o ângulo perspectivado, né, a distorção, ela vai se alterando. Se ela estiver um pouco mais para cá, eu vejo mais esse lado e pouco o outro que está em sombra. Se a minha caixa ela vem para esse ângulo, observe como a fuga que está em luz, né, na projeção da luz, ela desaparece um pouco, eu passo a ver um pouco mais o lado que está em sombra. Que faremos também uma aula, né, voltada para a questão de luz e sombra. Mas a princípio o ideal é que se entenda um objeto prismático. Ok, pessoal? Então, vamos partir para a nossa aula teórica e logo depois a nossa prática, ok? Um abraço a todos.